Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Visão Técnica. Hoje eu estou aqui conversando com o Rafael Ribeiro. Rafael, a gente vai falar agora exatamente das blue chips. A gente tem, começando por Petro e Vale, a gente vê nessa semana uma oscilação das commodities muito forte, né? Sim. A gente teve o petróleo aí caindo mais de 5% no pregão de ontem. Exatamente. A gente está falando de preocupação com o acordo da OPEP, aumento da produção norte-americana, mas quando a gente olha para o gráfico da Petro, o que a gente tem de oportunidade nas próximas semanas para quem está querendo investir? Então, Petrobras, assim como o mercado, está uma consolidação. No caso de Petrobras, a consolidação, o principal suporte para a Petrobras é essa linha amarela, que é a média móvel de 50 semanas, que passa, deixa eu aproximar aqui para a gente dar uma olhada, essa região aqui, ó, 3,20, esse patamar é um suporte extremamente importante para a Petrobras, para a gente acompanhar ao longo dessa semana, ao longo desse mês. Sim. Porque perdendo esse 3,20, Petrobras tem expectativa de voltar para essa faixa de entre 10 e 11 reais. Então a gente tem que acompanhar de perto esse 3,20 por onde passa essa média móvel de 50 semanas. A gente, olhando agora para o gráfico diário, a gente pode ver como Petrobras parou no tempo, né? Até mesmo, eu estava acompanhando o Thiago, está na carteira de Infomoney, ele comentou, né, como Petrobras ficou parado. E é o reflexo, tanto que é um papel que tem uma correlação muito forte com o Ibovespa, com essa questão das commodities, né, o petróleo teve uma euforia com relação à reunião da OPEP, que eles iam fazer logo para cortar a produção, a gente sabe que é difícil, né? Eles sempre tem essas tentativas, não, sim, hoje a gente vai comprometer que a gente vai cortar e não realiza. Não realiza. Necessariamente é muito difícil, porque envolve, né, a receita deles, né, enfim, né, não é o caso. E Petrobras, a gente pode observar essa consolidação. Sim. Muito forte. Então, no gráfico diário, a gente não tem uma sinalização. Petrobras vai voltar para a região de R$17. Por enquanto, não tem uma sinalização nada clara para a Petrobras. Nada clara. Agora, para quem quer fazer algum trade, vamos olhar um gráfico de 60 minutos. Um gráfico de 60 minutos pode dar uma informação um pouco mais interessante com relação a isso. O intraday, às vezes. O intraday. Porque assim, o que a gente pode fazer em Petrobras é o seguinte. A gente tem essa região, como eu comentei, de 13,53, 13,60, né? Sim. Ela, tá vendo? A gente pode observar que o Petrobras reagiu muito bem nesse patamar, ó. 3 fundos consecutivos, sim, sobre essa região do 13,50, 13,60. Então, uma aproximação dessa região, uma sinalização positiva, a gente pode ver, ó, o mercado ele fez um pivô, deixou sinal, deixou outro sinal de recuperação, até mesmo hoje, né, com essa barra. Então, algo próximo dessa região de 13,60 para um day trade, bastante interessante fazer uma operação. Porque você vai ter um stop curto, ali próximo, vai tentar comprar algo próximo de 13,70, 13,65. Se perder o 13,60, Petrobras, você vai ser estopado para tentar buscar essa região aqui. Essa região que faz próximo de 14,50, 14,60. Então, operar esse range. Minha recomendação para a Petrobras é operar esse range. Chegou próximo de 14,50, 14,60, se deixar algum sinal de reversão, algum sinal de topo, faz uma venda. Para tentar buscar ali a região do 13,60, 13,70. Deixou o sinal de recuperação, tenta fazer. Então, assim, é um trade teoricamente curto, sim, né? Assim, né? Tem um range bem definido. Mas é o comportamento que o papel está mostrando. O mercado o papel está dando esse tipo de oportunidade, sim, nesse momento. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Tá. Para swing trade, difícil. Vamos dar uma olhada então se Vale tem alguma perspectiva diferente, porque a gente continua falando, né, de empresa ligada a commodity, e a gente teve nessa semana o minério chegou a despencar e os índices futuros lá negociados na Bolsa de Dalian caíram 8% ontem. Exatamente. Hoje teve outra queda forte e a gente viu a Vale subindo, né? Exato. O papel da Vale hoje aí teve uma valorização e... O papel subiu hoje. O que mostra então? A gente pode apostar na Vale? Eu vou primeiro, antes de falar de Vale, eu vou mostrar o gráfico do minério de ferro para vocês darem uma olhada. Trazer aqui para vocês.
Tela cheia aqui para vocês. Minério de ferro encerrou a semana nos 61,73 dólares tonelada. Esse é o gráfico semanal desde 2008, pessoal. A gente está muito próximo do psicológico faixa de 60 e 50 dólares a tonelada. Então, assim, a gente pôde acompanhar uma queda desde 90, né? Sim. No começo do mês passado, foi no Infomoney da Bolsa, até eu lembro que você falou, que teve a questão o lobby das siderúrgicas chinesas para reduzir o preço por conta do excesso da commodity, né? Estocagem muito alta. Então, desde então, a commodity vem recuando, mas, como eu mostrei aqui no gráfico, está muito próximo desse suporte. Então, a gente tem um downside para minério de ferro, que é voltar ali para a região dos 50 dólares. Diversos analistas falam isso e não vem falando disso agora, né? Vem falando isso há bastante tempo. Então, a gente tem esse downside, mas não é tão forte, porque a queda que a gente viu dos 90 até os 61 foi assim, absurda. Tem uma percepção de que é uma correção exagerada, né? Que Isso, foi vista na exato. Na agora, commodity. ela está, vamos dizer assim, normalizando bem próximo dessa faixa de 60 e 50. Como eu comentei, já está muito próximo, já está bem próximo aqui. Então, o downside não é tão forte, mas vamos buscar ali essa região. Sim. E aí, o que isso implica em Vale? Vale, a gente pode observar aqui pelo gráfico, o gráfico diário, o papel está negociando esse canal, esse canal de baixo. Esse canal de baixo é bem claro, as médias já cruzaram para baixo, é um papel que no gráfico diário a gente já pode ver um viés de baixa em Vale, bem diferente de Petrobras, né, que ainda está indefinida no gráfico diário. Na Vale a gente consegue enxergar esse canal que caracteriza esse viés de baixa. Mesma coisa eu recomendo para essa questão de Vale. Por que reagiu? Graficamente, ficou bem próximo do canal, né, que fechou bem próximo da banda inferior de Bollinger, que é o limite teórico de volatilidade do papel, respeitou bem essa faixa aqui, né? Então, a minha expectativa é o seguinte, minha recomendação é o seguinte: voltar para a média móvel de 21, que é essa região de 26 e 15 por enquanto, que também bate no topo do canal, que é 26,50, 26,55, 26,60, pode ser uma oportunidade interessante para venda. Fazer o mesmo plano da Petrobras, fazer para Vale. Buscou a região do 26,50, a base do canal. Deixou algum sinal de reversão, como a gente pôde acompanhar ao longo de abril. Abril, testou, deu sinal de venda, Fez um repique para cá, vende. Voltou para próximo da banda inferior do canal de baixa, acompanha o papel para tentar fazer uma recompra, para sair da venda ou tentar fazer uma compra, enfim. Mas como tem esse canal de baixa, eu prefiro operar um repique, vender a favor desse canal do que tentar comprar agora, por exemplo. Eu esperaria... Enfim, assim, são estratégias, né? Mais claro mesmo que está havendo uma reversão eu dessa prefiro tendência eu preferia vender nesse repique, porque às vezes o papel, apesar desse sinal de reversão aqui que ele deixou hoje, né, com a alta, às vezes não tem eu não sou muito a favor de operar assim a contra-tendência, assim, né? Não sou um cara de operar sou o cara que operar a favor da tendência. Então, eu preferia vender próximo dessa região de 26 e 15 e daí operar a favor do canal para ir buscar novamente a banda inferior do canal em linha com esse downside que a gente tem, né? Porque o minério de ferro ele tá dando aqueles repiques, né? Sim. Ele cai laceio, depois ele sobe, e aí dá uma recuperadinha. Então, se eventualmente vale voltar ali para a região de 26 e 15, 26 e 20, como eu comentei, a base superior do canal de baixo, acredito que pode ser interessante para uma oportunidade de venda visando esse canal de baixo. Tá certo. A gente então continua falando de blue chips. Agora passando para os bancos, a gente teve, né, a temporada aí de balanços do primeiro trimestre, divulgação tanto de Bradesco quanto de Itaú. Mas vamos dar uma olhada então quando a gente olha para o gráfico. A gente começa com qual ação aí? Vamos começar com o Bradesco? Vamos ver. Vamos lá. Bradesco é interessantíssimo porque, em termos de resultados, né, eu acompanhei o que aconteceu no resultado passado, né, do quarto tri que decepcionou. O pessoal
muitos analistas ainda descrentes com a questão do HSBC, sim, como vai ser a integração, enfim, toda sinergia, né? Custo, né? Toda aquela questão. E aí veio a surpresa do primeiro TRI, eles, da questão da provisão, né? Acho que foi um ponto bastante interessante que muitos analistas destacaram nos seus relatórios sobre Bradesco, e o papel reagiu muito bem. Por quê? O papel, ele está... Primeiro eu vou colocar aqui, né, só para a gente entender, o gráfico semanal de Bradesco. Vamos dar uma olhada. O Bradesco está, assim como o Ibovespa, eu falo, tendência de alta, essa média móvel de 21 semanas, aqui deu falseou, né, fingiu que ia perder, mas voltou, vem sustentando essa média móvel de 21, principal suporte de Bradesco, esse 28,60, R$28, principal suporte que a gente tem que acompanhar ao longo desse mês. Aí o que eu quero dizer no diário? Esse rompimento. Aqui, ó. Esse rompimento com esse incremento de volume. Esse incremento de volume que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, destacar para vocês. Quando aconteceu isso, demonstrou que o papel saiu daquela lateralização e voltou a predominar a tendência do semanal, que é baseado naquela média móvel de 21, como eu mostrei para vocês, que é esse suporte aqui dos R$28. Tá? Então, Bradesco está com uma cara que vai retomar esse movimento de alta. Como comentei, voltou aqui para esse topo, está com esses sinais de reversão? Sim, está com esses sinais de reversão. Pode iniciar um movimento de reversão, pode iniciar uma correção, mas acredito que voltando para 29,80, 29,60, dá uma nova oportunidade de compra. Sim. Dá uma nova oportunidade de compra interessante. E onde que a gente colocaria um stop nessa operação? Eu esperaria o seguinte, deixou um candle de reversão, compra nesse candle de reversão e já deixa na mínima do candle. Que eu falo, você está operando a favor desse movimento de alto, a favor do resultado, em favor desse volume na compra que deu. Sim. A gente pode observar que na queda, em vermelho aqui, muito fraco, ainda muito insípido esse movimento de queda, com volume muito fraco. Então, qualquer movimento próximo da região de R$29,80, R$30, 29,50, e essa faixa, R$29,50, 29,80, interessante uma compra em Bradesco, deixa o stop perdendo essa faixa de R$29, né, como comentei, dá o sinal e retoma o movimento para buscar os 31. Acredito que esse movimento deve fazer que o papel ultrapassa esses R$31 e aí sim vai buscar novas máximas. Mas, como comentei, o ponto mais interessante do trade é o seguinte, voltar para 29,80, buscar uma compra, um risco-retorno bastante interessante para Bradesco. Inclusive, Itaú, né? Vamos falar um pouquinho aqui do Itaú, que é o par. O Itaú também, né, divulgou já o balanço, e diferentemente do quarto TRI, quando o Itaú foi muito bem e o Bradesco não foi tão visto, agora já foi um cenário um pouco diferente. Exato, né? Exatamente. E isso refletiu de que maneira? O que a gente vê no gráfico? O que a gente pode entender disso, né? O resultado do Itaú foi bom também. Sim. Mas já estava bastante no preço. Muita gente já estava... essa dinâmica, né? Vem entendendo que o Itaú já estava melhor que o Bradesco, já vinha colocando isso na conta, Bradesco surpreendeu muito mais. Itaú foi bom, o resultado foi muito bom, excelente resultado. Mas o Bradesco surpreendeu muito mais. Inclusive, a gente pode observar o seguinte pelo gráfico, que houve uma troca de mão. Bradesco voltou para os topos, né? Voltou ali para aquela região que eu comentei dos topos, e Itaú ficou parado, ficou lateralizado. Sim. Então a gente pôde ver uma troca de mão, né? Um long short, compra Bradesco, vende Itaú, pode ser uma alternativa para quem busca um long short, pode ser uma alternativa interessante. Quando o Bradesco voltar, como comentei, fazer ali um movimento de correção para o ponto de entrada, fazer um long short pode ser interessante, porque Itaú só vai iniciar um movimento de baixa mais forte se perder os R$37. Sim. Se perder R$37, com certeza, vai perder um suporte muito importante, que é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse suporte é muito importante para Itaú. Se perder esse suporte, a gente vai ver uma correção mais forte para Itaú, para ir buscar pelo menos, voltar aqui, né?
essa faixa aqui de R$ 33, essa Uma faixa queda tem bem um, expressiva, né? e tem um gap a fechar, né? Dizem que todo gap é fechado, né? Não sei, é meio mito, né? Não sei, né? Ninguém como meio difícil falar isso, mas a gente tem um gap para fechar Itaú. Sim, né? Então vamos ficar atento. Como eu falei, está lateralizado. Não tem como falar, vai cair. Não. A gente tem que, por enquanto, obedecer. Se for para tentar falar o que o Itaú vai fazer nesse momento, a gente olha o semanal e vê que ele está em tendência de alta. Então vamos seguir esse movimento de Itaú. Ainda não tem um ponto, para mim, não tem um ponto interessante para comprar. Quem sabe, se deixar um sinal de reversão ali na faixa de 37, que é o suporte que eu comentei, pode ser interessante. Mas eu vejo, entre Itaú e Bradesco, prefiro comprar Bradesco, por enquanto. Pelo resultado, pelo gráfico. A gente pôde ver que o mercado já está começando a fazer esse long short, trocar a mão um pouco, né? Tem muito fundo com o Itaú. É interessante eles fazerem essas trocas. Então, entre esses bancos, eu prefiro Bradesco. Tá certo. Então, para a gente encerrar a análise de banco, falar de Banco do Brasil. Falar um pouco de Banco do Brasil. O que o banco público aí está mostrando de possibilidade de operação nesse período. Aqui só falando um pouquinho do semanal do Banco do Brasil, né? Como todos os bancos, tendência de alta clara, segurando a média móvel de 21, pessoal. Todo mundo tem que acompanhar essa média móvel de 21 semanal. Todos os papéis, as blue chips, principalmente bancos e próprio Ibovespa, como comentei para vocês, tem que acompanhar de perto. Que se perder essa média móvel de 21, realmente vai ser o sinal de que vai ser a sinal de venda. Agora, indo para o diário, para o Banco do Brasil, a gente pode ver o mesmo gráfico de Itaú. O mesmo gráfico de Itaú. Como eu falei, eu prefiro Bradesco, pelo gráfico. Eu vejo que você já vê que ele saiu da lateralização, através daquele rompimento daquela linha de tendência de baixo, que eu comentei, com um volume muito forte. Então, eu prefiro ainda Bradesco em relação a Itaú, em relação ao Banco do Brasil. E como comentei, se for fazer alguma operação, ou você vai fazer uma operação de compra seco de Bradesco, ou você vai tentar fazer esse long short. Quando o Bradesco voltar, compra Bradesco e vende Itaú. Acho que Bradesco, para mim, entre os bancos, é a melhor opção. Tá certo, Rafael. Então, a gente fica no segundo bloco aqui, a gente volta daqui a pouco no terceiro bloco para dar aí 3 ações que o Rafael vai indicar para a gente acompanhar nas próximas semanas. Então, a gente já volta com Visão Técnica. Até mais.